seja bem-vindo ao segundo vídeo sobre autoconhecimento. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios práticos. E para começar falando sobre o assunto e também a gente entrar no primeiro exercício, é bom que a gente entenda que cada ser humano tem uma estrutura. Essa estrutura vem muito da nossa parte genética e também vem do meio onde nós crescemos, né? E fomos inseridos. Quando eu falo que vem da nossa parte genética, eu tô querendo dizer que algumas coisas não vão mudar, que é tua, tá na tua estrutura, tá em quem você é. Então, por exemplo, se você é destro ou se você é canhoto, vai mudar? Não vai mudar, você é canhoto ou você é destro. Você pode falar, não, mas eu nasci canhoto, mas hoje eu sou destro, porque na época que eu nasci, os professores faziam a gente aprender. Ok, você virou destro. Mas assim, na tua natureza, aquilo que é mais natural para você era escrever com a mão esquerda. E aí dentro, pra gente começar o primeiro exercício, entendendo isso, se você é destro e é natural, foi como você nasceu. E aí você escreve com o teu nome rapidinho com a tua mão direita. Se você fizer o mesmo exercício com a tua mão esquerda, pode ser que seu nome até saia legível, mas você vai precisar ter pensado muito mais. Um outro exercício para você entender um pouquinho isso e ver como funcionam as estruturas é o seguinte, vamos lá. Cruza os braços aí onde você tá. Eu vou cruzar os meus. Eu cruzei, para mim foi muito fácil fazer dessa forma. Agora, se eu for tentar fazer uma forma diferente disso, do que eu tô acostumado, vamos ver como vai sair? Pera, não. Assim. Ok, tá diferente. Então tem o vídeo aí para comprovar. Mas o que aconteceu no meu processo? Eu precisei pensar, eu precisei olhar o que eu estava fazendo para ver se de fato eu estava fazendo o que foi pedido. Não foi tão simples, exigiu um pouco mais de esforço. É isso que acontece quando a gente tenta fazer alguma coisa que não está na nossa estrutura. Exige um pouco mais de esforço. A gente pode desenvolver, mas não vai ser tão natural. Para a gente continuar falando sobre autoconhecimento, eu quero trazer uma ferramenta que chama MBTI. O MBTI é uma ferramenta que estuda os tipos psicológicos, foi desenvolvido por duas mulheres, a Catherine Briggs e a filha dela, Isabel Briggs Myers, com base no estudo, com base no estudo de algumas observações que elas fizeram sobre comportamentos e em cima das ideias de Carl Jung. Então, com base nisso, elas desenvolveram a ferramenta. Eu gosto muito dessa ferramenta porque a gente consegue ver na prática como que isso funciona. O que o MBTI diz? Diz assim, as pessoas são diferentes, graças a Deus são diferentes, as pessoas têm predisposição a ser mais isso do que aquilo, né? Então, quando elas buscam a energia para viver, a motivação para a vida, elas podem ser dessa forma ou dessa forma. Entendendo que dessa forma, existe também umas medidas, tá? Dentro disso. Pode ser 50% desse, 40% daquele. Tem umas medidas dentro disso. Elas dizem assim, essa é a primeira forma de você entender como busca energia, é o que eu vou trazer nesse vídeo hoje. A segunda forma, que aí vão vir nos próximos vídeos, é como as pessoas fazem com que como funciona o processo mental das pessoas, como que elas pensam, como é o mindset. Então elas podem ser dessa ou dessa forma, e aí são mais duas letrinhas. A terceira é como que elas tomam decisões na vida, também tem uma forma, outra forma, vamos entender. E a quarta, que vai ser o último vídeo, diz como que as pessoas se organizam na vida. Então aí vão ter duas letrinhas. Então voltando para o que vai ser o vídeo de hoje, que é como essas pessoas buscam energia para viver, a motivação, ela de acordo com o MBTI, tem duas formas. Umas formas, elas buscam energia através do ambiente externo, né? Ou através do ambiente interno. As pessoas que buscam energia através do ambiente externo são consideradas dentro dessa ferramenta a letrinha E de extroversão. E as pessoas que buscam através do ambiente interno são as consideradas I de introversão. Roberta, então quer dizer que se eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou E?
Não necessariamente, porque isso não tem a ver com ser extrovertido ou não ser extrovertido. Tem a ver com a forma como você busca a tua energia, como você se reenergiza para mais um dia, para mais uma batalha, para mais tudo. Como que você faz esse processo dentro de você, tá? Então vamos lá, para você entender. Se você é um I, provavelmente, pensa aí o que você faz nesse momento. Você provavelmente é a pessoa que toda vez que recebe uma informação, você pensa. E a melhor forma de você escutar essa informação é ouvindo, é como a informação entra para você internamente. Você não necessariamente precisa olhar. Se você estiver prestando atenção com os teus ouvidos, você pode estar com a cabeça baixa, mas se você estiver prestando atenção com o teu ouvido, a informação está entrando. E aí você vai processar tudo isso dentro de você para depois você externalizar. Provavelmente, se você é um I, você já viveu essa situação. Vem uma pessoa para você e fala assim, o que você tem? E aí você fala, tenho nada. Aí a pessoa insiste, não, mas eu tô vendo que você tem alguma coisa, conta pra mim o que você tem, se tá diferente. E aí você vai ter falado, eu não tenho nada. Aí, numa situação mais crítica, provavelmente até a pessoa falou assim pra você, poxa, eu te conto tudo na minha vida e você não compartilha nada comigo. E você pensou, ela não consegue entender que no momento eu não tenho nada? Deixa eu quietinho aqui, né? Porque você está fazendo esse processo de entendimento, de reflexão internamente. Naquele momento, enquanto você não entender, não tem o porquê você externalizar. Porque talvez de fato você não tenha nada, você nem sabe ainda o que você tem. E pode ser que quando você chegar a uma conclusão, você vai falar, poxa, não tenho nada, não tem nem por que falar, não faz sentido eu colocar isso para fora, né? Já o E, que é a pessoa que vai tudo para o ambiente externo, a melhor forma de ela entender e compreender é visualmente. Ela escuta com o olhar, né? Ela entende com o olhar. Ela precisa estar olhando para estar escutando o que o outro está falando e está entendendo. Se ela perder o contato visual, ela perde o fio da meada. Ela não consegue. Tipo, não, era isso. Não consegue, ela precisa do visual. E uma vez que ela busca a energia do ambiente externo, ela precisa externalizar os pensamentos para entender. Ela então vai ser a pessoa que vai perguntar, o que você tem? Conta para mim, porque para ela entender muitas vezes o que ela tem, o que ela está passando, ela precisa compartilhar a informação com uma outra pessoa, né? Às vezes mais de uma pessoa, porque dependendo do que for, talvez ela vai entender que na multidão dos conselhos está a sabedoria, então ela precisa compartilhar com o mundo externo para entender o que está acontecendo e chegar a uma conclusão. Então essas são as duas diferenças básicas que existem entre o I e o E. Um internaliza, o outro externaliza. Um precisa ouvir com o ouvido, o outro, para que o ouvido funcione, precisa ver, né, para entender. E dentro disso, por conta disso, a gente percebe algumas características. Então, o I é uma pessoa mais reservada e mais contida, o E é uma pessoa mais expressiva e mais sociável. O E vai aprender na prática, vai aprender fazendo. O I vai aprender dentro do processo mental dele, ele precisa praticar internamente. Então o I vai falar assim, calma, vamos pensar, faz sentido? Vamos ver se vai funcionar isso daqui, deixa eu pensar se vai funcionar. O E vai falar, vai funcionar, deixa eu testar se vai funcionar, eu preciso testar para saber se vai funcionar, né? Então, essas pessoas, elas são diferentes e elas funcionam de forma diferente. Quando uma pessoa não tem esse entendimento e chega para o outro e de repente vamos fazer esse exercício, vamos supor que você é o I e você está recebendo a mensagem de um E, ou você é um E e está transmitindo a mensagem para o I. Vem um E e você não sabe que ele é E e chega e fala assim, chefe, eu preciso conversar com você
sobre determinada coisa. E aí você está no computador trabalhando, então você para naquele momento e fala, ok, pode falar. Ok, pode falar. E aí você continua quieto e deixa ele falar. Você não necessariamente olha para ele, mas você está prestando atenção no que ele está falando, que você está ouvindo. Se naquele momento o cara que é E não sabe que você é um I, ele já cria, toda uma situação. Falei com ele, ele não me deu bola, não me olhou nos olhos, né? Já cria essa situação, quando na verdade você estava dando toda a atenção do mundo. E o contrário não, desculpa. E qual é uma outra coisa que pode acontecer? Enquanto você está no processo de internalização, o outro já está querendo que você dê uma resposta. Como assim você não me deu uma resposta de bate-pronto? Eu te falei tudo isso e você não respondeu, né? E ele não sabe, mas uma vez que ele sabe que você é aí, ele te dá esse tempo para você pensar e parar. Então, quando a gente sabe essas diferenças, fica mais fácil a comunicação. E a gente entender, por exemplo, eu tinha uma parte, eu sempre dou esse exemplo e eu gosto muito dele porque eu aprendi muito através disso. Eu tinha uma parte de trabalho que ela era I e eu sou E. E tinha dias que eu chegava e eu tava assim mais agitada. E tava falando muitas vezes com o computador, conversando com o computador. Aí ela pegava, parava a cadeira dela, virava pra mim, olhava nos meus olhos, porque ela sabia que eu preciso disso, e falava, o que você tem? Abre o seu coração. E aí naquele momento eu conversava com ela para falar, não, tá acontecendo isso, aquilo. O contrário disso, muitas vezes eu chegava e ela estava mais calada no cantinho dela, mais reservada. E eu via que não era, de repente, o normal dela. E aí eu falava assim, o que tá acontecendo? Eu sabendo que era um I, que ela era um I, eu sendo E, eu não insistia, né? Só falava, ok, tô aqui, se você precisar de mim, depois você vem e ele sabe que você pode contar comigo. E aí então eu deixava e às vezes a gente ia almoçar e na hora do almoço ela já tinha refletido sobre tudo isso e aí ela contava pra mim o que foi que estava acontecendo com ela naquele momento, qual era o processo que ela estava tentando entender. Agora, se eu não sei disso e insisto, é pior. Ou se de repente eu não sei disso e é muito comum eu pensar e falar assim, meu Deus, o que será que eu fiz? E falar, eu te fiz alguma coisa? Você tá tão assim estranha comigo? Te fiz? Fala se eu te fiz alguma coisa. Porque se às vezes é natural pensar isso. E às vezes não tem nada a ver com você, né? Só é um momento que ela tá passando e que ela precisa de reflexão. Então deixa, se for com você, de repente ela vai depois vir falar, depois que ela digerir e refletir tudo isso. Mas é muito importante que a gente entenda para que a comunicação flua de uma forma melhor. Entre marido e mulher, como eu sempre digo, entre mãe e filho, entre colegas de trabalho, sei lá, nos mais diversos tipos de relação. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, que você possa ter visto aí se você é um E ou se você é um I. Obviamente tem muito mais para falar, mas não dá mais tempo, eu já extrapolei o meu limite de tempo aqui. Eu espero você no próximo vídeo para a gente falar como que funcionam os processos mentais e para ver se de repente você se reconhece em um deles. Vamos lá? Obrigada, até a próxima, vamos juntos!